Eu quero estar chamando aqui à frente o pastor Mark, que vai nos trazer a mensagem, o recado que Deus o colocou primeiramente em seu coração a transmitir a nós aqui nesta noite. Boa noite. Me dá muito prazer estar com vocês. Hoje à noite eu era pastor de uma igreja no interior de Nebraska, o estado da minha infância, e de fato aprecio muito igrejas desse tamanho que estão servindo como testemunha para anunciar para as pessoas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e, através de nossas vidas transformadas, que de fato Jesus Cristo é capaz de mudar nossas vidas. Eu fui criado numa igreja batista. Era a Convenção Batista que mandou muitos missionários aqui no Brasil, muitas vezes chamado a Junta de Richmond. Agora, como eu cheguei na igreja batista, não era muito nobre não. Minha mãe era presbiteriana, meu pai era metodista, ele odiava presbiterianos e ela odiava metodista, então eles se tornaram batistas. Não é a melhor motivação para se tornar batista, mas consequentemente eu fui criado na igreja batista. Eu sou muito grato pelo impacto que a igreja teve na minha vida, mas eu confesso que nossa igreja era muito pobre na área de discipulado. Quase todos os cultos foram cultos evangelísticos. Era uma igreja de 30 pessoas e todo mundo já foi salvo, mas o pastor pregou o evangelho e deu um apelo de 15 minutos. Ninguém foi para frente porque todos nós já fomos salvos. E, infelizmente, nós não aprendemos como andar no poder do Espírito Santo pela graça do Senhor em nossas vidas. Consequentemente, nossa igreja era bem carnal. Me lembro, as crianças não foram permitidas participar no culto administrativo para não ouvir os palavrões que os diáconos estavam soltando quando ele estava brigando sobre um assunto. Também na vida dos meus próprios pais. Gente, eu nem me lembro quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, porque desde a infância minha mãe estava me dizendo, ensinando sobre Jesus Cristo morreu na cruz para pagar por nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia. Mas, além do fato que o Evangelho foi pregado, o discipulado não aconteceu. E meus pais estavam na beira de divórcio, quando eu tinha 13 anos de vida. Agora eu era o terror. Vocês meninas, se lembra, sua mãe falou, cuidado com aquele rapaz? Fui eu. Eu fiz parte de uma galera, saímos de noite para roubar, quebrar coisas. Minha vida foi um desastre, a vida dos meus pais foi um desastre. E meus pais mudaram para a igreja Bereana Batista Fundamentalista. Teve um nome fundamentalista embutido. O tamanho da placa da igreja era assim, né? E naquela igreja, eles levaram a sério o discipulado. De fato, o pastor e sua esposa investiram na vida dos meus pais. E eles transformaram a vida dos meus pais. Mas eu demorei. Mas naquela igreja, finalmente eu voltei ao Senhor, me arrependi dos meus erros. Mas a parte ruim daquela igreja é que essa igreja foi o oposto da igreja batista da convenção. Para se tornar membro da igreja, era assinar um contrato de 2 colunas de tudo que você poderia e não poderia fazer. Por exemplo, jogar cartas foi proibido. E eu falei com o nosso pastor, mas nem jogar cartas com minha vovozinha? Não, porque hoje, jogar cartas com vovó, amanhã vai ser o poker. Nem posso ir para o filme?
Não, nem Walt Disney, não. Hoje é Walt Disney, amanhã é o pornô. E, gente, tudo foi proibido. Eu cheguei na igreja bem cabeludo. Não passou muito tempo que meus cabelos foram cortados. E o que nós entendemos é, se você está querendo Deus abençoar sua vida, você tem que ir para a igreja. Se você quiser Deus abençoar sua vida, você tem que ler sua Bíblia todos os dias. Você tem que decorar a palavra de Deus. Você tem que dar seus dízimos. E a gente ouve uma longa lista do que foi necessário para ganhar a graça de Deus em nossas vidas. Uma igreja faltou discipulado, enfatizou o evangelho. Outra igreja teve muito discipulado, mas era o discipulado de legalismo. A vida cristã é uma lista de coisas para fazer ou não fazer. E se você fizer essas coisas, você vai experimentar a graça de Deus na sua vida. E, gente, eu quero dizer alguma coisa. Eu era fundamentalista muito bom. Dos meus pecados, eu venci quase todos os pecados, menos um na minha vida. E eu não consegui superar aquele pecado. Qual foi o pecado? Eu era mentiroso. Gente, se seu peixe era desse tamanho, o meu era desse tamanho. Se você tivesse uma arma em casa, minha família era dona de uma loja de armas, eu tive muitas mais. E tudo isso, a motivação era a falta de autoestima e eu tentando me elevar. Mas, consequentemente, eu me tornei o escravo do pecado de mentira. E eu me lembro, um dia, eu estava namorando com uma moça. Ela era o sonho da minha vida. E eu contei uma mentira para ela. Depois eu senti muito mal por causa disso. Voltei para conversar com ela. Confessei o que eu tinha feito. E ela terminou comigo na hora. Era o fim. E, gente, eu voltei para meu quarto no seminário. Totalmente quebrado. Gente, eu tinha feito tudo para não mentir mais. Decorar versículos. Eu estava decorando em torno de um capítulo da Bíblia por semana. Eu era o rei de decorar versículos. Então eu rapidamente decorei todos os versículos da Bíblia sobre mentira. E depois eu era o mentiroso mais versiculado do seminário. Outro pastor falou, se você tiver problemas com um pecado na sua vida, na hora de fazer aquele pecado, confesse para uma pessoa. E a vergonha vai ajudar você a não pecar mais naquela área. Então, depois disso, eu era o mentiroso mais versiculado e conhecido no seminário. Mas eu tive um professor que sempre falou que Deus colocou o Espírito Santo dentro de todos que creem em Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter o poder de Deus que transforma nossas vidas. Quando minha namorada terminou comigo, eu voltei para o meu quarto. E, gente, chorei. Me prostrei no chão, orando a Deus, dizendo, Senhor, eu já tenho feito tudo que eu sei para não pecar. Eu tenho decorado todos os versículos da Bíblia sobre a mentira, eu tenho confessado meus pecados, mas, Senhor, eu não consigo. Mas eu tive um professor, Dr. Abe Penner, e eu falei, e Dr. Penner sempre está dizendo que o Espírito Santo habita em nós para nos dar o poder para fazer o que nós não conseguimos fazer sozinhos. Senhor, por favor, me ajude. Eu senti bem melhor depois daquela oração. Fiz meu segundo tempo a sós com Deus, porque, sendo grande legalista, eu não fiz meu tempo a sós com Deus uma vez só por dia, era 2 vezes.
fui dormir. Próximo dia, me levantei, tomei banho, tomei café da manhã, fui para as aulas. Depois do almoço, fui para o meu trabalho, voltei para o seminário, jantei, voltei para o meu quarto e quando sentei na minha escrivaninha, eu quero dizer alguma coisa. Eu tinha esquecido por inteiro aquela oração do dia anterior. Normalmente, quando alguém fala comigo, Deus falou comigo, eu pergunto, o que você estava bebendo naquele momento? Mas naquele momento, eu realmente senti como Deus estivesse falando comigo. Uma pergunta muito simples. Mark, hoje você mentiu? Gente, chorei. Caí em prantos. Porque pelo primeiro dia que eu me lembrei, eu não tinha mentido naquele dia. A vida cristã, meus queridos, não é complicada. Às vezes é como andar de bicicleta. Eu não sei quantos de vocês aprenderam a andar de bicicleta. As minhas primeiras passagens foram assim. Várias vezes. Finalmente peguei o jeito. Muitas vezes a vida cristã é muito parecida. Nós estamos desejando viver uma vida que está dando glória e honra a Deus, mas nós temos os pesos em nossas vidas que estão nos atrapalhando. No livro de Romanos, em Romanos capítulos 1, 2, 3 e 4, Paulo explica como é que nós podemos ser justificados, perdoados, como é que nós podemos ganhar a vida eterna. Em capítulos 5 a 8, versículo 17, ele explica a santificação. O que é a santificação? No Antigo Testamento, no templo, o garfo foi santo, colher foi santo. O incenso foi tão santo que se alguém tivesse fabricado aquele incenso, levou a pena da morte. Mas, gente, o garfo, sendo santo, não significa que o garfo não estava beijando no colher. É que tudo isso foi separado para o uso exclusivo de Deus. E a santificação é quando todos os dias estamos aprendendo a entregar mais e mais de nossas vidas ao Senhor, para que a graça pudesse nos transformar. Em Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5, Paulo está explicando como é que nós podemos experimentar a graça transformadora em nossas vidas. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias, Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5. Em versículos 1 e 2 nós encontramos o princípio da santificação. Em versículos 3 e 4 nós encontramos o processo da santificação. Em capítulo 5 nós encontramos o poder por trás da santificação. Então, eu gostaria de começar, primeiro lendo Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja muito bem naquela primeira fase, tendo sido, pois, justificados pela fé. Por que ele começou, tendo sido, pois, justificados? Vocês sabem qual é o tempo verbal de tendo sido? É mais que perfeito. Gente, português é muito difícil para o estrangeiro. Em inglês tem 5 tempos verbais e português tem 12. Aqui nós encontramos o mais que perfeito. Gente, mais que perfeito, perfeito já está perfeito. Mais que perfeito significa alguma coisa que aconteceu no passado que ainda tem seus impactos em nossas vidas hoje. Tendo sido, pois, justificado, está dizendo que
sua justificação é coisa do passado. No momento que você confiou em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você foi justificado. Você foi reconciliado com Deus. Seus pecados foram perdoados. Agora, por que Paulo está começando com tendo sido, pois, justificados? Porque muitas vezes o cristão duvida sua salvação. Como eu, com aquele pecado na minha vida, como é que alguém como eu poderia ser salvo quando nem posso vencer os meus pecados? É como Paulo está querendo dizer para nós, meus queridos, a questão de se você for salvo ou não salvo, no momento que você confiou no sangue de Cristo, é coisa do passado. E você nunca mais tem que preocupar-se com isso. Imagine se seu filho estava na escola e ele estudou, primeira, segunda, terceira série, mas ele chegou na quarta série e ele foi reprovado de alguma coisa e voltou para a primeira. Segunda vez chegou na quinta, mas voltou para a primeira. Essa criança nunca vai sair da escola. A mesma coisa com a vida cristã. Quando nós não temos a certeza do fato que fomos salvos, não por nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, e que Ele oferece a salvação para nós, Ele oferece o perdão de pecados para nós, e nós temos confiado na promessa dEle, você pode continuar crescendo. Mas se você acha que de vez em quando você perde sua salvação e você volta para o zero, você nunca vai chegar na maturidade, porque todo o seu foco é o quê? Como não perder minha salvação hoje. E Paulo está dizendo para nós, a questão da justificação está no passado. Você confiou na morte e na ressurreição de Cristo. A promessa de Deus é: você é salvo, você é salva, e nenhuma coisa poderia tirar você da mão do Senhor. O fruto disso é termos paz com Deus. Deus não tem mais raiva de você. Talvez você ache que Ele tem, mas Ele não tem. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, do mesmo jeito que nós somos salvos, é como nós somos santificados, confiando no poder do Senhor. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. Como é que você pode acessar a graça de Deus na sua vida? Como é que você pode experimentar o poder da graça de Deus na sua vida? É do mesmo jeito que você foi salvo. É pela fé. Deus tem suas promessas. Quando nós estamos confiando nas promessas dEle, isso libera o poder de Deus em nossas vidas. No passado, pela justificação, agora pela santificação. Você não precisa de mais nada para experimentar o poder de Deus na sua vida. Você já tem o Espírito Santo habitando em você. Você já tem a graça de Deus presente em você. Mas agora, a questão é como é que eu posso acessar a graça? Pela fé. Aquela noite, quando eu me prostrei no chão, pela primeira vez de uma forma muito infantil, eu estava confiando no Senhor. Senhor, me ajude. Eu não consigo. Transforme minha vida. Hoje, antes de pregar, eu estava orando. Senhor,
Eu sei que minhas palavras não podem ajudar ninguém. Mas, Senhor, tome-me como teu instrumento. Enche-me com teu Espírito Santo, para que eu pudesse confiar, para que eu pudesse comunicar ao teu povo sobre essa maravilhosa graça que transforma vidas. Se você já sabia o suficiente para ser salvo, da pena do pecado, você já conhece o suficiente para ser salvo do poder do pecado. Não é um grande mistério. Se lembra aquela igreja que estava fazendo retiros? Se você queria fazer parte daquela igreja, era necessário fazer parte de um retiro. Você foi colocado numa casa, eles espantaram os demônios, chacoalhando correntes e batendo panelas e todo tipo de coisa para receber a graça. Não é disso. É, Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho condições para transformar minha vida. Mas eu sei que este aspecto da minha vida tem que mudar. Senhor, tome conta de mim. Enche-me com teu Espírito Santo. Me dá o teu poder. Você acha que Deus vai ouvir uma oração assim? Com certeza. E se nós sabemos que Ele tem ouvido nossas orações, nós podemos ter a certeza que Ele concede o que nós precisamos. Agora nós temos visto o princípio da santificação. Do mesmo jeito que fomos justificados, somos santificados. Eu tenho um problema que eu não posso vencer. Eu não tenho poder, não tenho esforços. Mas o Senhor tem. Eu confio no Senhor. Mas em versículos 3 e 4, nós encontramos o processo. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Primeiro passo para crescer na vida cristã. O que é? A tribulação. Se lembra aquela igreja que o motto era: pare de sofrer. Pare de sofrer. Gente, parar de sofrer é parar de crescer. Nossas tribulações na vida são as oportunidades para Deus se mostrar poderoso em nossas vidas. E o que Ele usa para nosso crescimento são as tribulações. E as tribulações são nossas oportunidades para confiar no Senhor. Eu quase tenho perdido todos os músculos que eu tive, mas houve um momento quando meu supino máximo era 175 quilos. Mas eu não comecei com 170 quilos. Primeiro dia que eu fui para o ginásio de nossa escola, eu era jogador de futebol. E eu fiquei para fazer o supino no banco, né? Você sabe quanto eu levei? Primeiro dia, lá no ginásio, lá na sala de musculação, a barra. Só a barra. Nenhuma anilha, era só a barra. E quando eu consegui levantar a barra 8 vezes, o que fez meu técnico? Tá ótimo, Marco, você nunca tem que levantar mais peso. Aumentou o peso, aqueles desse tamanho. Um por cada lado. 8 vezes, dobrou. 8 vezes, dobrou. E, gente, quando eu estava chegando ao ponto de levantar o peso muito, muito pesado, meu corpo estava gritando: tá louco? Sai daqui! Solte! Corra! Fuja! E meu técnico: não, rapaz, fique aqui. Essa tribulação que está crescendo seus músculos.
E, gente, você está na academia de Deus. Todos os dias nós confrontamos situações que estão testando nossas forças. E Deus está nos acompanhando, Ele está fornecendo o poder do Espírito Santo para transformar nossas vidas. Mas o primeiro passo para aprender como andar pela graça é quando você entra nas tribulações. Agora, tribulação mais graça produz perseverança. O que é perseverança? A palavra perseverança em grego é a palavra hupomoné. Hupo, vocês têm este prefixo em português, é hipodérmico. Alguma coisa embaixo do dermis. Fugiu. Gente, isso é coisa de Covid. De vez em quando as informações estão lá, mas eu não consigo acessar. Hipotérmico. Obrigado, cérebro. Hipotérmico significa que a temperatura está baixo. Hipo significa embaixo e moné significa ficar. A perseverança é que quando nós entramos nas dificuldades, nós não fugimos. Nós ficamos embaixo do peso, deixando Deus transformar nossas vidas. A razão por que nós temos tantos crentes fracos hoje é que nós somos a geração de vou-me embora. Não aguento mais este emprego, vou-me embora. Não aguento mais essa igreja, vou-me embora. Não aguento mais este casamento, eu vou-me embora. Mas Deus não é o Deus de vou-me embora. Deus é o Deus de perseverança. E quando tomamos a graça dele, Ele nos dá o poder. Ele nos dá o poder para não fugir. Para ficar embaixo da barra de nossas dificuldades, crescendo os músculos. Primeiro passo, tribulação. Segundo passo, perseverança. Terceiro passo, e a tribulação, a perseverança produz um caráter aprovado. Um caráter aprovado. Eu me lembro quando eu estava indo para a sala de musculação e os músculos começaram a crescer. E meu técnico, que era gente muito boa, ele, Marco, olha só, finalmente você tem bíceps. Olha só, Marco, seu peito está crescendo, Marco, está ótimo. O que é que estava acontecendo? Eu estava mudando. Deus estava transformando minha vida. E a mesma coisa em nossas vidas. Deus transforma nossas vidas. E a igreja vai perceber. Você está acompanhando a vida de fulana? Você está vendo como Deus está transformando a vida dela? Ela realmente está crescendo na sua fé, está crescendo no seu caráter. Então, o fruto de tribulação e perseverança é a transformação de nosso caráter. E o último passo, nestes 4 passos, é a esperança. As pessoas chegam na igreja e nós perguntamos, de que você precisa? Pastor, eu preciso de mais esperança na vida. Tem certeza? Você já ouviu da Academia de Deus? Você sabe o que é necessário para você ter mais esperança? O que você tem que passar? Mas porque o fim de tudo isso é a perseverança. É o reconhecimento que o Deus que me ajudou ontem é o Deus de hoje. E Ele vai me ajudar. Gente, eu confesso que cada vez que eu prego, cada vez que eu ensino, sentado aqui, aquela bola de neve estava na minha barriga. Aquele friozinho estava na minha barriga. E eu tenho reconhecido, sabe o que significa essa bolinha de gelo? É o Espírito Santo dizendo para mim, confia em mim, Mark.
Não importa quantas vezes você tem pregado essa mensagem, se não confiar em mim, não vai produzir nenhum fruto. E aquele friozinho que eu senti na minha barriga era o Espírito Santo me chamando para confiar nele e na graça dele, para ele produzir o fruto da palavra nas suas vidas. Eu confesso que eu sou casado há 42 anos. Errei, 43. Não fale com ela aqui. 43 anos. E gente, minha esposa é uma mulher de Deus, eu estou me esforçando para me tornar um homem de Deus, mas mesmo assim, de vez em quando, nós entramos num transtorno. Eu confesso que quando eu entro numa discussão com minha esposa, depois de 15 minutos de conversas pacíficas, mas 15 minutos eu penso, este assunto não tem chance. E é como Deus fala, Mar, quantas vezes você já sentiu desse jeito e quantas vezes eu ajudei você? Continue tomando a graça, mostrando o fruto do Espírito Santo, o amor, a paz, a longanimidade nessa conversa, e você vai chegar no ponto bem, no ponto bom. E eu me lembro das conversas que eu tive com Diane no passado, que de fato Deus foi fiel. E o Deus de ontem é o Deus de hoje. Eu posso confiar nele. Gente, você sabe o que me dá mais pavor de tudo na vida? Preparar meus impostos americanos. Gente, porque se eu errar alguma coisinha, um burocrata lá em Washington, D.C. vai flagrar meu erro e vão me chamar para aparecer, para relatar para o Internal Revenue Service. Nem sei falar isso em português. Então, todos os anos eu estou preparando meus impostos, minha declaração com muito temor e tremor. E todos os anos, sabe o que acontece? O governo aceita meu pagamento, é a última coisa que eu ouvi deles. Então, quando chega a hora de preparar meus impostos, o que é que eu faço? Senhor, me ajude. Me dá as forças para fazer o que eu preciso fazer. Então, primeiro, do jeito que você foi salvo, é como você é santificado, confiando na graça de Deus e no sacrifício de Jesus Cristo. Segundo, a vida cristã é um processo. Primeiro entramos nas tribulações, corremos para receber a graça, Senhor, eis-me aqui, me ajude. Ele nos dá perseverança, a perseverança vai produzir um caráter aprovado e você vai crescer. Na esperança, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje. Este processo aqui é muito estranho. Parece alguma coisa que você tem que pagar R$50 para entender o que está aqui na Bíblia. É simples. Do jeito que somos salvos, somos santificados, confiando na graça de Deus. Mas em versículo 5, o que é que Paulo está fazendo no versículo 5? Gente, eu estava na escola durante o tempo dos muscle cars, os carros musculosos, o Camaro, o meu predileto era o Mustang de 69, todos aqueles carros maravilhosos. Eu vim de uma família financeiramente necessitada, então eu nunca tive um carro até que eu me casei com minha esposa e ela teve um carro e desse jeito ganhei um carro me casando com ela. Mas eu nunca tive um carro. Mas gente, aqueles carros maravilhosos de 69, 70, 71, 72, você sabia que um desses carros estava chegando no estacionamento
da escola, né? Porque você poderia ouvir o carro de 3 quarteirões. Era como... Blum, 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 blum. E chegou o carro devagar. Ele entrou no estacionamento e o que ele fez? Blum, 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 blum. E toda Maria Gasolina estava querendo entrar no carro. E todos os nossos rapazes esperando para ele abrir o capô e ver o motor. Olha só, e cromado e lindo e toda essa coisa. E versículo 5 é como Deus está dizendo para nós: você quer saber como funciona este processo da graça? Qual é o segredo? Vem cá, eu vou te mostrar. Versículo 5. E a esperança não nos decepciona. Nenhuma vez alguém confiou em Deus e Deus não ajudou aquela pessoa. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Gente, essa vida cristã. O Espírito Santo derramando o amor de Deus em nossos corações. Eu já falei, nós somos a geração de vou-me embora. Deus, eu não aguento mais este emprego, eu vou-me embora. Me dá licença, Senhor, para ir embora. Não. Eu vou te dar amor para seu chefe, para seus colegas. Eu quero tomar você e transformar você num cano de amor para eu amar o mundo. Deus, eu não aguento mais essa igrejinha. Eu vou me embora. Deus, calma. Eu quero encher seu coração com amor. Amor pelos outros membros da igreja. Amor pela liderança. Amor pela igreja. Calma. Pai, eu não aguento mais meu cônjuge. Eu não aguento mais essa mulher. Eu não aguento mais este homem. Eu vou me embora. E qual é a resposta de Deus? Não. Eu quero derramar meu amor no seu coração. Eu quero encher seu coração. Através de quem? O Espírito Santo que Ele colocou dentro de nós. Gente, eu quero dizer alguma coisa. A vida cristã não é difícil, não. A vida cristã é impossível. Nenhuma pessoa aqui tem condições para viver a vida cristã por suas próprias forças. Mas a promessa de Deus é que o Espírito Santo vai nos encher quando nós confiamos na graça de Deus para transformar nossas vidas através de derramar o amor de Deus em nossos corações. Gente, eu trabalho com coisas que exigem luvas para proteger as mãos. Imagine se eu estivesse saindo da casa, eu joguei as luvas em cima da mesa e eu tivesse falado com as luvas, quando eu chegar em casa, eu quero que a grama seja cortada e não aceito desculpas. Naquele momento, minha esposa iria ligar para o pastor dizendo que meu marido está pirado. Mas no momento que eu estou colocando minha mão dentro das luvas, a luva tem todo o poder da minha mão. E gente, nós somos as luvas do Senhor. Sem Ele, não conseguimos nada. Mas quando nós confiamos nele, todo o poder de Deus está disponível para transformar nossas vidas. Gente, nem sempre é simples. Deus teve muita misericórdia comigo aquela primeira vez que eu chorei para Deus me dar a graça. De um dia para o outro, Ele transformou minha vida.
Eu me lembro outro momento, eu me casei com Diane, nós éramos missionários para o Canadá, a missão me pediu voltar para os Estados Unidos para fazer um curso, e para pagar as contas eu estava trabalhando como vendedor de roupa masculina. E gente, a roupa masculina, entre novembro até depois do Dia dos Pais, gente, minha comissão era 5 vezes mais do que o salário mínimo. Mas depois do Dia dos Pais, nenhum homem vai sozinho e voluntariamente para a loja. É a esposa que tem que comprar as meias, é a esposa que tem que comprar as calças, porque ele não vai. E eu estava ganhando somente o salário mínimo. E gente, fiquei cheio de raiva. Eu estava com raiva dos outros vendedores. Se o cliente entrou na loja, eram 7 tubarões caindo em cima dele. Eu estava batendo nos manequins, eu estava soltando palavrões e imediatamente pedindo perdão porque eu soltei, somente para soltar mais tarde, de novo. E finalmente eu fui para o depósito. Eu me prostrei no chão, clamando a Deus: Pai, por que o Senhor não está me ajudando? Eu estou com tanta raiva. Mark, por que você está com raiva? Porque eu não estou vendendo nada. Mas por que não vender está provocando a raiva? Porque eu me casei com Diane e eu sou responsável para fornecer a comida, a roupa, a casa, as necessidades para ela. É sua responsabilidade. Eu pensei que foi minha. É como Deus deixou a raiva no meu coração para que eu pudesse ver a raiz da raiva, que era o quê? Eu não estava confiando em Deus para suprir nossas necessidades. Eu quero dizer alguma coisa. A primeira igreja onde eu era pastor me pagou meu salário, forneceu uma casa de 1 quarto, o banheiro, a sala e a cozinha. Só. Segunda igreja me pagou um salário mínimo. Naquela altura eu tive 5 filhos. Cheguei aqui no Brasil com a junta de Richmond. E a junta fornece casa, carro, plano de saúde. Por que você precisa de dinheiro? Então o salário que a missão me deu era muito pouco. Eu quero testemunhar que nunca faltamos nenhuma necessidade em nossas vidas. O Senhor cuidou da gente. O Senhor cuidou de nós. Eu me lembro quando meus filhos foram para a faculdade, começaram a ir para a faculdade. Às vezes, os pagamentos para as faculdades era o dobro do meu salário. Até hoje eu não sei como meus filhos conseguiram sua formação, porque não houve dinheiro na minha bolsa, mas Deus supriu todas as necessidades dos meus filhos. A graça de Deus está à sua disposição. O poder do Espírito Santo já habita em nós. Como é que nós liberamos o poder do Espírito Santo em nossas vidas? Do mesmo jeito que fomos salvos, pela fé. Senhor, eu preciso de Ti. Transforme minha vida nessa área, por favor. E a Bíblia fala, se nós sabemos que Deus está ouvindo nossas orações, também temos a certeza que Ele vai responder.
E aqui nós temos a promessa. Quem confia, a graça faz sua obra. Eu não sei como você está na sua vida cristã hoje. Eu não sei nada sobre sua vida pessoal. Não sei nada sobre as tribulações que vocês estão enfrentando. Mas eu sei disso. Suas tribulações é um convite de Deus para ir para a academia dele. Tomando a graça. O poder de Deus fluindo em nós. A promessa de Deus é: passo por passo, peso por peso, você vai ser conformado à imagem de nosso Senhor Jesus. Oremos. Senhor, eu sou tão grato que eu posso testemunhar que Tu és fiel. Obrigado, meu Pai, por toda a graça que nós temos recebido. E ajude meus irmãos, minhas irmãzinhas que estão aqui, para que amanhã, no momento de confrontar as dificuldades, que possam correr ao trono da graça para receber a ajuda que precisam. Eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Eu esqueci de dizer alguma coisa. Você não ganha o favor de Deus através de ler a Bíblia. A Bíblia oferece para nós as promessas de Deus que nós podemos confiar. Você não ganha o favor de Deus porque você está indo para a igreja. Nós vamos para a igreja porque é onde nós vamos ouvir a palavra para aumentar nossa fé. Você não ganha o favor de Deus. Deus não te deve alguma coisa porque você fez seu tempo a sós com Ele hoje. Gente, nós não fazemos coisas para ganhar a graça. Mas a igreja, a palavra, as mensagens fortalecem nossa fé. Este é o propósito de ir para a igreja. Para que nossa fé seja fortalecida, para que amanhã, quando nós entramos no mundo, nós poderemos levantar o peso. Obrigado.